Oi, ouvinte, tudo bem? Esse episódio, ele pode ter algumas situações que talvez sejam sensíveis para algumas pessoas. A gente fala de sangue, a gente fala sobre acidentes, a gente fala sobre alguns percalços, então ouça com moderação e pode ser um gatilho para alguém, mas a gente tá avisando antes do episódio começar. Beijo da Tata! Café. Cafezinho? Café com TDAH. Olá, bem-vindo ao Café com TDAH, a sua zona autônoma temporária. Hoje nós vamos conversar por uma coisa que todo mundo já passou, a infância. Então hoje nós temos alguns causos de infâncias, algumas faltas de causos nas infâncias, e hoje a gente tem uma galera aqui muito legal, uma galera super hiperativa, menos eu, para contar suas histórias. Então primeiro o João. Olá, gente, aqui é o João, também conhecido como Jumi, e eu vou provar para vocês que animais silvestres não têm senso de humor. Ok. A nossa querida, nossa musa inspiradora Tata Finoto. Oi, gente, aqui é a Tata. E eu sou da tribo das pessoas, das crianças que se estouravam e depois olhavam o roxo na perna e não sabiam qual roxo era de onde, porque tinha um monte. E para fechar a nossa galera de hoje, nós temos o Absai. Hello, pessoal. É bom estar de volta aqui. E eu sou o Absai e eu era uma criança pra lá de atentada. Eu Todos. tirava a paz de quem tinha paz. Gente, para contextualizar todo mundo, gente, existem 3 tipos de pessoas com TDAH. Existem as pessoas hiperativas, que o episódio de hoje é basicamente sobre elas. Existe o tipo desatento e existe o tipo combinado, que é quem é tanto hiperativo quanto desatento. Então hoje a gente quer contar algumas histórias, algumas causas de nossas vidas na infância, o que aconteceu e como a gente se divertiu ou não. A primeira pergunta, me respondam só com o número. Quantas vezes vocês já tiveram que ir para o hospital de emergência na infância? Aí você fudeu. Só pra ter uma ideia, eu morava do lado da Santa Casa. Era atravessar a rua, eu já tava lá. Seus pais escolheram bem sua casa, onde morar. Perfeito. Eu posso te dizer quantas vezes eu tive que ficar internado. Nossa, eu acho que eu tive que ir para um hospital de emergência uma vez só. E é isso. Eu acho que emergência é emergência mesmo. Acho que eu não tive. Acho que foi uma vez só, porque quando eu quebrei a clavícula, porque eu quebrei 3 vezes a minha clavícula. Como? Calma aí, uma vez é difícil. 3. 3. E essa Estragado da primeira. E essa terceira vez que eu tive que ir para a emergência, eu estava na praia de Caiobá, aqui no litoral paranaense, para quem não conhece, na Associação dos Servidores Públicos. E eu simplesmente não queria jantar, porque eu queria continuar brincando. E daí meu pai falou para minha irmã mais velha ir me buscar para ir jantar, porque tinha horário, se não fosse jantar aquela hora, não jantava mais. E eu não quis, e daí eu saí correndo, falei, não vou, e ela foi correndo atrás de mim. Aí eu, correndo no meio daquele parquinho, com areia, aqueles brinquedos, eu tropecei no brinquedo, e aí ela veio por trás de mim, ela não conseguiu parar, ela tentou me pular. E ela simplesmente pisou em cima da minha clavícula aqui. Aí na praia. Isso. Final de ano. Acabei com o final de ano da família. Então, eu tive um acidente no parquinho, só que o meu foi praticamente por escolha. Como O seu foi um acidente. O meu foi... sabe quando você não pensa? Na sua cabeça é uma ótima ideia? Sempre. Só que não era uma ótima ideia. Mas é sempre uma ótima ideia, né? É incrível isso. Não quando você perde
4 ou 5 dentes da sua boca aos 5 anos de idade. Depois você percebe que aquilo foi uma merda, mas não, antes é sempre uma boa ideia. Conta como é que foi, Tata, isso aí. Então, na escolinha que eu estudava, na escolinha assim, aquelas escolinhas tipo de até o pré. Na época era até o pré, né? Enfim. Mas era maternal, jardim pré, essas coisas. E aí tinha uma festa à noite pros pais. E eu fui junto com os meus pais. Era uma festa pra adultos e tal. E eu acho que eu era a única criança na festa e era a minha escola. Então... sabe aquela coisa de, eu tô acostumada, eu venho pra cá todo dia, eu conheço essa escola como a palma da minha mão? Era aquelas escolas pequenininhas, que era tipo uma casa com um parquinho no fundo. Uhum. E o parquinho era enorme, era um jardim enorme com um monte de brinquedo, e todos os brinquedos eram aqueles brinquedos de metal. E aí eu tinha visto os meus amigos, durante o dia, brincando de manhã, tem um brinquedo que chamava, acho que não sei se existe ainda, chama Passeio do Tarzan. Que são 2 escadas verticais com uma escada horizontal em cima. Sabe? Clássico. Pra você ficar embaixo usando as barras da escada horizontal como atravessando de um lado para outro brinquedo. E aí eu tinha visto os meus amigos que eles subiam em uma das escadas verticais, aí eles andavam por cima das escadas verticais e no meio do brinquedo eles pegavam em uma das barras e desciam pelo meio do brinquedo e aí continuavam por baixo. Era à noite, o parquinho estava escuro, eu era a única criança e eu achei que eu conseguia fazer aquilo sozinha e eu achei que era uma ótima ideia, porque se eu treinasse, no dia seguinte eu ia mostrar para os meus amiguinhos como eu era boa em fazer aquilo. Claro. Só que eu perdi os cálculos e eu sentei o dente na barra do brinquedo. Foram os meus dentes no meio do parquinho à noite. Aí eu voltei pra festa de vestidinho branco, toda ensanguentada, igualzinha a Carrie a Estranha. E meus pais tiveram quase um ataque cardíaco. É o sorriso 1001, né? Aquela coisa. E a festa parou porque eles foram procurar meus dentes no parquinho, depois na areia. Eu acho que eles conseguiram recuperar uns 2 ou 3, mas enfim. Minha dentição sempre foi precoce. Eu acho que até os 7 anos de idade eu já tinha dentição completa, porque esses daí eram dentes de leite, aí depois disso meus dentes definitivos cresceram, porque isso acabou acarretando numa dentição super precoce. É lógico, né? Aí eu aprendi que ou eu cuidava dos meus dentes, ou eles... essa próxima leva eram os últimos. Então eu precisava cuidar muito bem deles, porque eu não tinha o que fazer se eu perdesse depois. Você imagina. Mas no outro dia você mostrou pros coleguinhas como faz? Eu não lembro. Olha, eu acho que não, eu não lembro o que aconteceu. Ela mostrou como não fazer. Ela falou assim, gente, não é assim. Assim eu já tentei. Olha pra mim, não faz isso. Eu mostrei pelos próximos 10 ou 15 anos como passar todos os dias da sua vida com aparelho. Desde a infância até o dia que você se formou no ensino médio. Fico imaginando, o organismo da Tata falou, fudeu, vamos ter que trabalhar mais rápido agora, porque tá difícil, ela tá perdeu todos os dentes logo de uma vez só. Mas alguém já perdeu o dente? Cara, por incrível que pareça, que nunca perdi dente. Uma vez eu quase perdi o dente. Eu e a minha irmã mais nova do que eu, no caso eu tenho 2 irmãs, mas a mais nova do que eu, não a caçula. Uhum. A gente vivia brincando de brigar, por assim dizer. Uma vez a gente jogando bola, ela quebrou o meu dedo. Aí eu fui parar na emergência. Mas na porrada? Não, era jogando bola. Mas como vocês brincavam de brigar? É porque começava brincando, terminava na porrada. Brigando. Não, você nunca fez isso. Você é tão normal. A gente ia pros limites, assim, de pegar a faca e começar, vamos brincar de espada. E depois já tava tentando esgrimar o outro já. Mas a do dente, vamos brincar cara, de casinha, depois o outro tá esfaqueando a irmã. A do dente a gente tava tipo, esses aquapark, né? E aí eu tava, desce, escorrega dali, escorrega de lá. E aí, cara, a gente é meio... Mas a minha irmã ainda é pior do que eu, nesse sentido, assim, não sei o que dá na cabeça dela. Isso desde criança, até hoje é do mesmo jeito. E aí eu subi para escorregar, só que eu tinha acabado de subir, não tinha nem sentado. E aí ela só veio por trás e
Só que aí eu não caí sentado, eu caí de frente e bati o dente certinho assim no chão, assim. Aí só o sangue descendo já, o dente ficou molinho. Mas era de leite. Não, já era o oficial dente... mesmo, oficial mesmo. Era. E aí o que aconteceu depois? Não, aí foi no dentista lá, colocou o bichinho pra remédio, não sei o que, pra foi fixar, no lugar. Depois não soltou mais. Eu espero que não solte. Teve uma parecida que o meu irmão quebrou o dente, né? Eu tenho um irmão, ele não tem o diagnóstico, mas eu tenho muita convicção, não tenho provas, mas tenho muita convicção que ele é do nosso time. E a gente treinava, durante a infância a gente treinava muito judô, karatê, a gente foi das academias. Aí teve o irmão do meio, dos nós 3 homens, ele sempre teve muita habilidade pra isso, só que ele achava que tinha mais habilidade do que ele tinha. Aí um dia ele desafiou a mim e o mais velho, ele falou, mas eu vou sem as mãos. Aí botou dentro de um casaco e aí fechou o zíper da jaqueta ali e falou, eu vou sem as mãos. Aí, obviamente, no meio do processo, caiu, quebrou o dente. E aí a história a partir dali. É aí que, né? que eu falo. A ideia sempre parece boa. Mas... sem as mãos, parece o início de alguma coisa que... É 100% certeza que vai dar merda depois. Sabe, uma coisa que você sempre fala, Tata, que é da nossa infância, que é o programa do Mundo da Lua, com o Lucas Silva e Silva. Que ele sempre conta as histórias, e assim, só que assim, as histórias são sempre imaginações dele e tal, nunca acontecem de verdade, né? Então, na verdade, a gente é meio Lucas Silva e Silva, só que a gente coloca aquela história na realidade, acaba se fudendo depois. Porque é sempre assim, a gente acha uma coisa que vai ser super legal, que vai virar uma coisa bem... Então, e no final, a gente só se fode, só. Sim. Além de dente, ossos. Quem já quebrou osso? Eu comecei bom, né? Quem quebrou dente, osso, hospital. Não, comigo foi só um acidente mesmo. Foi só... E eu não quebrei, foi uma fissurinha porque a bola tava parada e eu chutei o chão ao invés de chutar a bola. Então foi normal. Foi tipo... só falta de habilidade mesmo. Então. Foi tipo minha irmã, ela, em vez dela chutar a bola, ela chutou meu dedo. Mas aí foi de propósito, não foi? A Tata não chutou o chão de propósito. Antes ela chutar o seu dedo do que ela te cortar com aquela faca que vocês brincavam de espada. Até hoje, cara, eu tenho uma cicatriz nas minhas costas até hoje. Mas não foi de faca, não. A gente brincava de... Tinha o quarto, né? Subir na cama, pular a janela, aí ia, voltava. Aí, na minha hora de pular, eu sentei e ela já veio de lá correndo com tudo, já só um empurrãozão. E aí eu caí, cara, tinha um tijolo, assim, do outro lado. Certinho, eu caí certinho assim. Enfim, eu não caí em cima do tijolo. Eu caí ao ponto do tijolo sair rasgando as minhas costas assim. Nossa, que legal. Cara, deve ter sido gostoso. Até hoje eu tenho essa... E ela fala o quê quando ela vê? Fala, esse dia foi massa, hein? Ela se sente orgulhosa. Gente, o Absai tá se fazendo sempre de vítima, mas só que ele não é vítima, não. Tá? Eu fiquei sabendo aí que ele chegava a ser expulso de alguns lugares. Conta uma expulsão tua, Absai, pra gente. Cara, eu tenho... Esse foi uma das melhores coisas, assim, da minha vida, assim. Melhor coisa da minha vida, eu fui expulso de um lugar. Vamos lá. Vamos lá. Aí é que a história fica boa. Carnaval e tal, e eu era um moleque adolescente, e aí, vamos pro retiro da igreja, a família ia e tal, bora. Só que esse ia ser o segundo retiro que eu ia, né? O primeiro, eu fui e também fui levado pra casa. Eu considero uma expulsão. É a forma de dizer que foi expulso, né? A forma religiosa de dizer. Você foi expulso. Mas esse segundo, esse primeiro era porque eu achei chato, porque esse primeiro, assim, era uma escola agrotécnica, daquela escola muito grande, cara. E aí tinha lá o momento do culto, né? Então eu sempre cresci com pessoas mais velhas que eu, 2, 3 anos mais velhas que eu.
E aí o pessoal não queria ficar e falou, bora. Aí a gente saiu, cara, saiu descobrindo um refeitório. Saca esses filmes americanos que as pessoas entram no duto e saem andando? Nossa. Cara, a gente descobriu isso nessa escola. Fazia muito isso, cara, quando era... Meu Deus do céu. A gente começou a entrar no duto e foi parar na cozinha e andando até que pegaram. Mas esse da expulsão foi melhor ainda. Chegamos no retiro, era uma fazenda que tem aqui em São Luís, né? Não é uma fazenda, é fazendia o nome, bem pequeno. Mas tem rio no lugar, é bem legal. E a gente chegou, primeiro dia, não pode fazer nada. Não pode jogar bola, pode banhar na piscina, não pode banhar no rio, não pode pegar caiaque, não pode fazer nada. Mas tinha algum motivo ou era só porque era um retiro? Mas porque eu fui em retiros quando eu fui em retiros é porque era mais época de inverno, eles não deixavam porque tava frio. Porque era o primeiro dia, a gente tinha acabado de chegar, aí o pessoal ia passar o direcionamento, não sei o que, ia falar as horas dos cultos, uma hora de acordar, hora de dormir, não sei o que. Só que demorou muito. Na minha cabeça demorou muito. Pô, a gente já tinha chegado até agora, ainda não falou. E aí tinha uma piscina e falava, não pode banhar na piscina ainda. E aí, aquilo, né? Na nossa cabeça as ideias sempre são ótimas. Então, o que a gente pensou? Não pode banhar na piscina. Mas se alguém te empurrar na piscina, tu não tá banhando. Caiu na piscina. Você não pode entrar por vontade própria, vontade do outro, ninguém disse. Se alguém me empurrar, eu caí. Só que isso foi uma brincadeira que começou comigo, mais 3 pessoas. Cara, de repente, começou a vir gente, assim, um empurrando o outro dentro da piscina e tal. E aí, um dos líderes do retiro já veio. Só que eu tava me divertindo de alguém me empurrar na piscina. Só que quando ele veio, quando eu virei, já tinha todo mundo corrido. Ficou só uns 3 pingadinhos e eu. Ele só sai da piscina, vai banhar e tu vai pra casa agora. Eu tinha acabado de chegar, gente. Dinheiro jogado fora. Eu falei... Cara, eu fiquei muito triste. Eu falei, não, mas me empurraram. Eu ainda falei isso pra ele. Eu falei, me empurraram na piscina. Eu não tava banhando. Tava passando aqui e me empurraram. Eu falei, não quero saber, vai pra casa. Eu fui tomar meu banho, já extremamente triste. Fui lá pra minha cabana, onde eu tava. Arrumei minhas coisas e fiquei deitado dentro da rede. Passou um dia, virou outro dia. Ele não foi atrás de mim, eu também não ia me oferecer pra ir embora. Fiquei o dia todo deitado. O pessoal foi pegar comida pra mim, levou no quarto. No outro dia, a mesma regra, eu também não entendi por quê. Não pode banhar na piscina esse horário. E aí eu já tava traumatizado, não pode banhar na piscina e tal. Só que aí o pessoal começou de novo a se empurrar e eu lá olhando, assim, triste, não posso banhar na piscina. Eu fui me aproximando. E por incrível que pareça, me empurraram de novo, cara, na piscina. Nossa. E sem mentira, o cara veio de novo. Eu tava esperando. E quem foi pego de novo, eu falei, cara, só pode ser brincadeira. Ou eu sou muito lerdo, ou tem alguma coisa aqui que tá... E aí o cara pegou ele e falou, cara, eu não te mandei embora ontem. Eu falei, foi? Cara, e aí nessa hora, eu acho que isso não é engraçado, mas nessa hora, o pessoal que tava jogando vôlei, um menino passou mal, porque aí deram uma bolada nele, ele desmaiou, e aí ele saiu correndo, e eu de novo pra dentro do quarto. Aí não fui expulso de novo. No terceiro dia, velho, a gente já não queria mais banhar na piscina, e já tava liberada. Só que a piscina virou apenas uma atração que nós já conhecíamos. Mas tinha um rio, que tinha uma ponte, e que não podia pular dessa ponte. Claro que não. É sempre o que não pode, que é o que todo mundo quer. Por que não pode? De repente começou a subir. E geralmente quem liderava esse movimento era 2 filhos gêmeos de um pastor. E aí, cara, os moleques eram o cão. E a gente seguia. De repente o pessoal começou a pular da ponte. Quando eu me vi, eu já tava em cima da ponte pulando também. E aí apareceu. Até hoje eu tenho uma cicatriz disso também no joelho. De repente, quem lá vem correndo... Cara, era sempre o mesmo cara. Acho que esse era o trabalho dele no retiro. Plot e ele twist. Veio... O episódio era pra ser sobre histórias de infância. Vai virar sobre cicatrizes. E eu pulei, só que dessa vez eu não vou ser pego. Cara, eu lasquei o meu joelho certinho na coluna, assim...
da ponte. E aí eu já não tava mais nem aí, a dor, sangrando, eu simplesmente só corri pro quarto, fiquei dentro do quarto deitado. Eu falei, cara, pronto. No fim das contas, passei todos os dias do retiro lá, não fui expulso. Se fui, não fui pra casa, ele não me viu mais e tudo ocorreu muito bem. Tu fez o teu próprio retiro, escondido na cabana. Ele passava o dia na rede ou sendo expulso. Era isso. O pessoal falou de retiro, teve um que foi na escola, e vocês já tiveram treta na escola? João, me conta teus causos de escola. Cara, de escola, eu não tenho nada assim de escola. Não, de escola eu nunca tive muita história assim, eu era muito quietinho, cara. Eu não tinha... Editor, corta aqui. O João me mandou perguntar pra ele sobre a escola. Peraí. Mas quando que eu falei pra você da escola? Não falei de escola. Você falou escola. Eu peguei tudo que a gente conversou naquele dia e botei aqui. Eu não lembro do que eu falei de escola. Esse é o déficit de atenção, João. Ah, meu Deus. Eu tava esperando você falar negócio quando eu fugi de casa, quando eu fui atacado por macacos, mas não... Da escola, eu não lembro da escola. Ué, eu tô juntando os assuntos, cara. Eu tô tentando jogar ali e fazendo fluir em cima dos assuntos. Eu não lembro da escola. Eu quero saber do macaco. Agora de escola, assim, corta e volta aqui. Eu era uma criança realmente muito atada na escola. Eu lembro assim de... minha mãe e minhas tias, elas são todas professoras, então tinha muito material de escola... fita, não sei o que. E aí eu estudava junto com meu primo. E a gente cresceu junto, mesma idade, então era meio que irmãos, assim. Cara, a gente era muito caro. Meu Deus do céu. E aí a gente, na escola que eu estudava, não tinha quadra, ginásio na escola. O ginásio era fora da escola. Só que tipo, batia o horário do recreio lá, do intervalo, e a gente queria fazer alguma coisa. Ia fazer o quê? Ficar sem fazer nada? Cara, a gente começou a fazer bolinha de papel, aí fazia bolinha de papel, botava meia, passava fita e levava pra escola. Aí uma vez fazia eu, fazia ele. E aí nossa, eu lembro a escola disso, tinha cara. 3 andares, e a gente pegava cadeira de cada lado, botava assim no vãozão assim do último andar. Um ficava na escada vendo se a supervisora vinha, e os outros ficavam jogando bola. Cara, a gente jogava bola sempre. E quem se ferrava sempre? A Psy. Que pega, cara. Só que a gente era muito doido, porque a escola era de 2 andares, assim. E aí aconteceu de chutar a bola passar pela janela e cair na rua. E a gente, acabou a bola. Cara, a gente descia, passava a janela, pulava, sem ninguém ver. Voltava por dentro da escola, pegava a bola, entrava na escola normal, como se tivesse saído para comprar o lanche, subia para jogar bola de... Nossa, mas vocês tipo, estudaram na mesma escola a infância inteira? Foi nessa mesma escola, até 7ª série, assim, da 5ª a 7ª, só que antes a gente estudou na mesma escola também, de 1ª até 4ª. Só de 8º pro ensino médio, assim, que a gente se separou. Eu trocava de escola a cada 2 anos. Mas porque você queria ou porque você era expulso? Não, eu nunca fui expulso. Fui expulso. Era sempre porque eu queria. Porque era uma coisa assim, tipo, agora eu quero isso porque meus amigos estão fazendo isso. Agora eu quero ir pra outra escola porque meus amigos estão indo pra aquela escola, entendeu? Era sempre assim, uma coisa bem TDAH mesmo. Mas você sempre mudou com os seus amigos? Era sempre com o mesmo grupo de amigos que você mudava? Não, assim, por exemplo, eu estudei 1ª e 2ª série, eu fiz numa escola perto da minha casa ali. Aí, na 3ª série, meu pai já tinha condições e minhas irmãs estavam fazendo ensino médio no colégio particular. E daí ele falou, vou colocar você num colégio particular. Aí eu fui pro colégio particular. Eu fiz a 3ª e a 4ª série. Só que daí, na 4ª série, eu fiquei meio assim, porque o pessoal não tinha aqueles bullying e tal, porque o pessoal era tudo cheio da grana, e meu pai, ele era médico e tal, mas ele tava num processo de
mudança, de consultório. Então ele teve que vender o carro. Aí depois tipo, ficou um tempão com Fusquinha. Aí ele ia me buscar de Fusquinha, entendeu? Então as pessoas tiravam sarro de mim por causa disso e tal. E eu tinha amigos que moravam no mesmo prédio que eu, que estudavam no colégio perto do prédio ali, que era no período da tarde. Aí eu falei, não, eu quero ir pra escola no período da tarde agora, porque todo mundo estuda à tarde, como é que eu vou brincar com o pessoal, né? Quero brincar com o pessoal de manhã, então eu tenho que ir pro período da tarde. Aí eu saí da escola particular, fui pra essa escola que era a escola estadual do período da tarde. E foi muito louco, assim, porque foi um ano mais bizarro da minha vida, digamos assim. Por quê? Não, assim, porque primeiro que eu não sei porquê, não sei por qual motivo isso, mas todas as meninas da sala gostavam de mim. Todas elas. Não, mas era incrível, o negócio era incrível, assim, uma coisa... E aí... Também não consigo... Então, não dá pra entender. Todas elas gostavam de mim. E assim, era naquela época que a gente fazia... Não sei se vocês lembram disso, que a gente fazia aquelas festinhas americanas. Colocava aquelas fitas de novela internacional que tocava Bon Jovi Always, sabe? Aí dançava, aí o pessoal ficava com a vassoura. É isso que eu ia perguntar, porque a vassoura era clássica. Dançar com a vassoura era clássico. Quem não dançava com ninguém ficava com a vassoura, né? Uhum. Então, aí era... E aí quem tava com a vassoura podia roubar o parzinho de alguém. E aí dava vassoura pra aquela pessoa. Mas no final sempre o que ninguém queria ficava com a vassoura pro resto da vida, né? Enfim, aí eu sei que essa época foi muito... E todas as meninas gostavam de mim, assim, uma coisa incrível. E isso acabou sendo um problema pra mim, porque ao mesmo tempo que todas as meninas gostavam de mim, todos os moleques me odiavam. Teve minha mãe até me fala até hoje, assim, que teve uma vez que eu cheguei em casa correndo com 15 moleques correndo atrás de mim, querendo me pegar pra bater, sabe? Só porque as meninas gostavam. Caramba. Então, Abissai, e tu também já foi perseguido? Já correram atrás de tu? Ou tu correu atrás de alguém? Já, assim como Abissai tem cara João, de ter sido... Nossa, várias garotas já correndo atrás de mim também, já. Mentira. Cara, eu tenho, assim, algumas histórias, assim, de perseguição. Cara, pra mim, a melhor, mais icônica delas, assim, é uma que parece... Tu escuta e fica, não, isso não aconteceu. Quando eu era guri, então eu cresci, assim, com muito primo, assim, próximo, porque a gente morava, realmente, minha avó tinha uma casa que o terreno era muito grande. Então, o terreno era tão grande que ela dava pedaços mais grandes para os filhos, e aí faziam casa, então era muito próximo, assim. E aí a gente cresceu junto. E aí, quando eu era criança, saía andando pela rua tocando campainha. E aí saía a campainha ali dando sopa, tocava, esperava alguém vir, saía correndo. E aí a gente tinha sempre uma ordem, né, de quem começava tocando. Era o mais velho, tal, até o mais novo. E eu era o mais novo, assim, dos meus primos. O mais novo, assim, era coisa de um ano, assim, um pro outro. E aí, meu tio, eu tenho um tio que mora no Rio até hoje, ele já morava lá nessa época. E aí ele veio passar férias em São Luís. E aí ele gostava muito de comer bolo de tapioca e tal. E aí minha avó, vai comprar bolo de tapioca pro teu tio. Aí foi todo mundo. E aí a gente foi. Só que a gente tinha que ir numa padaria mais padrão, porque queria o bolo de tapioca e tal. E a gente foi tocando campainha, pá, até que chegou uma hora que era eu. É tua vez de tocar a campainha. Ai, cara. Cara, e eu sempre ficava muito nervoso, porque na minha cabeça sempre ia dar errado comigo. O que não é mentira. Sempre. Assim, eu já... isso aí tá comprovado. Eu já tocava já com o coração já morrer e saía correndo. E aí, pá, ia andando assim, tal, chegava na casa, aí eu vi uma casa de longe e falei, essa casa ali é tranquila. Cara, eu olhei pra rua, na minha mente não tinha ninguém, era só na minha mente. Cara, eu fui lá, corri, toquei a campainha, pá. Beleza, toquei a campainha e já meti o pé. O que eu não contava
foi que o dono da casa tinha vindo de bicicleta. E eu acho que muita gente tocava a campanha dele, porque aquele cara, quando ele me viu, ele ficou muito irado, cara. Nossa. Cara, eu nunca vi... Foi uma cena assim de filme americano. O cara só olhou assim, um monte de moleque correndo, um acabou de tocar a campanha e ele só deu um gritão. Pega ele! E já era um senhor, já tinha assim uns 50 e poucos anos, cara. De repente um monte de marmanjo, cara. Não sei de onde esses caras estavam. Marmanjo assim, porque a gente tinha uns 12 anos, os caras tinham uns 17 anos. Cara, a galera correndo atrás da gente. E eu desesperado, meu Deus, de onde veio tanta gente? Cara, eu corri. Cara, eu corri assim... porque tinha as quadras, né, do bairro, as unidades, cara, eu corri muito. Até que meus primos eram mais rápidos, cara, era tipo abandono. Não por assim. si, né? Já correram na frente, a Abissai que se ferrasse, não tava nem aí. Cada um se faz por si. Sei que eu corri, consegui chegar nessa padaria, né, que era a melhorzinha, e aí eu entrei na padaria já me jogando no chão, assim, já fiquei lá, debaixo de uma seção. E a bicha assim, era de vidro. Cara, só olhando assim o pessoal passando, o velho passando, e eu agachado assim na padaria, assim, parecia que eu tava num filme. Assim, eu gostei demais, porque eu falei, cara, é isso aqui que eu tinha percebido, assim. E eu lá baixado, e o cara procurando. Você sentiu no filme de ação mesmo. De ação. Falei, isso é impossível. Acho que foi daí que eu tive a ideia de querer ser policial. Mas só tive a ideia, nunca botei pra frente. Mas já mandei mensagem pro FBI, perguntei se eles aceitavam. Sério? Não tenho. Sério, cara, eu tenho os e-mails até hoje. Eles te responderam? Responderam. O que respondeu? Ai, meu Deus do céu. Cara, eu conto essa história assim, a galera não acredita. Que idade que você tinha quando você mandou o e-mail? Foi há pouco tempo atrás? Foi há bastante tempo? Não, acho que eu tinha acabado de fazer 18. Só que eu sempre gostei muito de filme de policial, filme investigativo. E eu vi assim, cara, o FBI é a polícia. Pra que eu vou querer ser policial no Brasil? Você eu posso FBI, ser do FBI. Né? E aí, cara, eu fui atrás, entrei no site. Comecei a pesquisar, eu já tava me achando o cara do FBI. Peguei o e-mail de contato deles, não sabia bolhufas de inglês, Google Tradutorzão, escrevi um textão. Eu falei, esses caras, só nesse texto aqui, vai dar certo. Esses caras vão pagar minha passagem pra lá e vão me contratar. Falei e tal, meu nome é Abissai, sou brasileiro, tenho 18 anos, tenho muito interesse em integrar a força tal, queria saber se vocês aceitam, se eu posso fazer a prova. Mandei, já, cara, você aceita. Na minha cabeça, realmente assim, aceito. Eu não vou mentir pra você, na minha cabeça até hoje, eu penso que eles estão me escutando pra algum momento falar assim... Eles ainda vão te aceitar, na verdade eles estão no momento... eles estão avaliando ainda. Avaliando ainda. Tô esperando alguém se aposentar pra você entrar no lugar da pessoa. E eles responderam. Responderam, mas e aí? E não era padrão, mensagem programada, porque eu acho que ninguém nunca tinha feito isso. Acho que eles só olharam assim, What the não é fuck is that? E aí o que eles falaram na resposta? A gente quer saber a resposta deles também. Depois eu vou mandar o print pra você, que talvez eu não me lembro direito. Mas a resposta em geral era que não aceitavam, porque era de outra nacionalidade, tinha que ser cidadão americano, tal. E aí falava lá do processo para se tornar cidadão americano, só que aí eu desisti da ideia. Olha, eles te deram a dica de como se tornar um cidadão americano para você entrar no FBI. Mas eles estão esperando até agora isso. O negócio era comprar a passagem. Claro, que eles estão esperando. Claro que é. Abissai, deve ter algum departamento lá que tem, tipo, sabe aqueles quadros que você coloca folhas com taxinhas? Tem a carta tem o e-mail do Abissai fixado lá, aguardando o dia que ele bater na nossa porta, a gente aceita ele. Eu imagino a policial, secretária da FBI, quando abriu o e-mail assim, deve ter, caramba. Cara, temos um espião brasileiro aqui. Essa é a melhor história de todas. Eu vou caçar aqui o e-mail. Gente, falando em espião,
A Tata, ela é uma espiã também, mais ou menos. Ela já invadiu um programa infantil do auditório. Então, o que aconteceu é aquela velha coisa sem noção do TDAH. Eu tive meu próprio momento Senta lá, Cláudia. Porque, eu não sei se vocês lembram, tinha aqueles programas infantis de auditório. Eu acho que era Bambalalão, essas coisas. Isso denuncia a idade. Mas, enfim. Que era filmado num teatro, e aí tinha pessoal tipo do show programa. da Xuxa, não né? sei, eu acho que não era palhaço, mas enfim. Não, eu acho que era Bambalalão. De verdade. Ou isso ou Atim e Espirro, mas eu acho que era Bambalalão. E aí tava todo mundo, eles começaram a fazer trenzinho com as crianças que estavam lá no palco, eles chamavam algumas crianças pra subir no palco, e eu acho que eu fui pra uma brincadeira, depois eu voltei pro meu lugar, e aí eles começaram a fazer um trenzinho, aí eu levantei e fui pro palco de novo, assim, participar da brincadeira, e ninguém tinha me chamado. Você achou que você foi uma vez, você podia ir toda hora, então. Foi o meu momento, tipo, Senta lá, Cláudia. Porque eu achei que era o programa da criança. Do palco, sim, me tiraram de lá, porque eu não tinha sido chamada naquela brincadeira. Mas eles sabiam que você era uma modelo infantil? Eu acho que não. Essa história do modelo, eu tinha uma tia que ela fazia publicidade, que ela era diretora de... Ela não era de agência, ela trabalhava em cliente mesmo, trabalhava numa... acho farmacêutica, enfim. E eles contratavam crianças para fazer comerciais para medicamento, um monte de coisa. E eu participei de alguns. Um deles, eu tinha ido só, acho que para ver como é que era com a minha tia. Eu era pequena. Isso a daí Tata é foi... famosa desde criança, então. Não, eu acho que eu tinha menos de 7 anos. Foi antes de eu entrar na escola de primeira série, assim. E tinha um comercial que eles estavam filmando... que tinha tinha uma panela, era uma mesinha, aquelas mesinhas, tipo mesinha de churrasco, mas tamanho infantil, aquelas de plástico, e umas cadeirinhas, e tinha uma panela, e tinha uma galinha dentro da panela, uma galinha viva dentro da panela. E aí todas as crianças que estavam lá para fazer o teste de modelinho infantil, não sei o que lá, elas estavam apavoradas com a galinha. Eu fui lá e comecei a brincar com a galinha na panela, porque meu avô tinha uma chácarazinha, um sítiozinho pequenininho, e tinha um monte de galinha lá. Então eu tava acostumada a ver um monte de pintinho, ver um monte de galinha, eu tava lá. E aí tiraram a foto do comercial e filmaram o comercial. Você brincando com a galinha. Porque o negócio do comercial era você colocar a galinha dentro da panela, e aí tiraram a foto. E aí eu fui chamada para uns outros, um outro... que eu lembro que um outro que eu filmei era com um moleque mais velho do que eu, e eu tinha que ficar em cima de um skate sem cair, descendo numa ladeira, e ele estava me empurrando, me segurando assim pra eu não cair. E aí, tipo, eu, criança, não tinha noção nenhuma que skate, ele podia espirrar e ele saía simplesmente andando debaixo de você. Mas eu acho que aquele lá foi uma tarde inteira pra filmar, mas eu quase caí do skate várias vezes, o moleque quase não me segurou várias vezes, eu quase me ralei inteira. Eu acho que a minha tia teve que usar base pra esconder alguns dos roxos da minha perna. Talvez de antes da gravação e de durante a gravação no dia. Mas... Gente, esse negócio de gravação de comercial não é caso de TDAH, mas eu tava trabalhando numa empresa odontológica. Aí a gente ia gravar um comercial e tirar fotos, né, na verdade, fazer o material gráfico. Aí a gente viu uma criança lá no book da criança, lindinha e tal. Não, queremos essa daqui. Combinou o cachê e aí chega lá no dia, ela e a mãe vieram de muito longe, assim, de 2 horas de viagem para chegar lá, de uma região bem carente. Aí quando a gente fala oi pra criança, ela dá aquele sorriso, ela já não era mais aquela mesma criança, ela tava com os dentes todos tortos e provavelmente já tinha trocado a dentição entre a primeira foto que a gente viu e aquela. Só que era uma empresa odontológica, a gente queria mostrar sorrisos perfeitos. Cara, a maior parte do trabalho foi a gente corrigindo digitalmente os dentes da menina, porque a gente não queria mandar ela embora. Tadinha, assim, né? A gente se apaixonou pela menina ali, ela era muito lindinha, ela só não era adequada para um comercial odontológico, né? Aí a gente acabou que fez, assim, ela era muito linda, muito simpática e tal, e vinha de muito longe, a gente não tem como mandar eles embora agora. A agência sacaneou a gente, né, mas... ela era muito lindinha fazendo comercial. Talvez ela só caiu em algum brinquedo do parquinho da escola.
Eu fazendo escola. Eu não sei, assim, eu acho que hoje já não existe mais, mas eu acho, assim, porque é uma questão de segurança, mas, gente, o que é aquele negócio que a gente adorava, que era o tal do trepa-trepa? Aquilo era o brinquedo máximo, assim, pra quebrar todo mundo, né? Porque você caía lá de cima, você saía batendo naquelas barras no meio ali e tal. Tanto de gente que eu vi quebrando as pernas, ou quebrando os dentes, quebrando a cabeça, né? Aquele negócio. Era um brinquedo do mal. É uma preparação pra vida adulta. Quando que na vida adulta você vai subir um trepa-trepa? Agora são todos aqueles brinquedos de plástico, que é um brinquedão de plástico. Mas por que na nossa época não tinha piscina de bolinha, entendeu? Não, mas tinha claro que eu ia muito de trepa-trepa, ele não era aqueles quadrados, ele era um arco. Então, assim, se tu caísse, no máximo tu ia cair na areia, tu não ia ficar caindo num monte de barras. Era um que eu ia muito, os tinha meus isso. sempre foram os quadradinhos que quebrava todo mundo. Falando em quebrar, Johnny, o que mais tu quebrava ali além dos ossos? Fiquei sabendo que tu quebrava as coisas ali, tu desmontava. Isso aí é desde criancíssima, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu devia ter uns 3 anos, quando uma vez minha mãe me levou na casa de uma amiga dela. Assim, foi visitar a amiga dela e me levou junto, né? Eu tinha uns 3 anos mesmo. Ou menos até, não sei. E eu vi na cômoda, assim, da casa da mulher, tinha um relógio. Um relógio daqueles de pulso grande, mas sem pulseira, sabe? Tava assim na cômoda. E eu olhei aquele relógio assim, eu vi o negócio funcionando e tal. E eu falei, um negócio esquisito e tal. Peguei e coloquei no bolso, levei embora. E aí tá... Aí, depois, a mulher foi reclamar com minha mãe, falando assim, olha, aquele dia que você veio aqui, sumiu, tinha um relógio aqui em cima, sumiu e tal, não sei o que, você não sabe se seu filho pegou, alguma coisa assim e tal. Aí, quando a minha mãe foi ver, eu estava com um martelo na mão, o relógio inteiro despedaçado no chão, e eu tinha martelado o relógio para tentar saber como é que ele funcionava. Porque a minha curiosidade era saber o que é que tinha dentro daquele relógio que fazia os ponteirinhos rodar, entendeu? Aí foi um caso, aí minha mãe teve que comprar um relógio novo e tal. Mas eu fazia direto essas coisas assim, tipo de querer desmontar as coisas, montar. Sempre fui curiosíssimo nesse quesito. Assim. Não, me disseram, eu tenho alguns informantes aqui, me disseram que nessa tua curiosidade tu sempre gostou muito de bichos, de animais, só que eles nem sempre gostaram muito de tu. Isso é verdade. Na verdade, assim... alguma vez eles já tentaram te matar? Várias vezes, né? Mas na verdade são animais silvestres. Animais domésticos normalmente me adoram, assim. É uma coisa que é incrível, assim, sabe? Tipo gato, cachorro, essas coisas assim. Eles sempre gostaram de mim. Agora, animais silvestres... parece que eles têm uma coisa assim, tipo de que eles me veem, eles ficam puto da cara. Assim. Porque, né, teve uma vez que eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, assim, mesmo. Eu tinha um clube aqui na cidade, clube de recreativo, assim, tem piscina, essas coisas e tal, e tinha um zoológico. Eu tava com a minha irmã esse dia, a gente foi lá no zoológico e tal, e tinha a gaiola dos macacos. Aqueles macaquinhos saguezinhos, né? E os bichinhos tava lá pulando, pá, né? E a gente lá andando assim, ao mesmo tempo eu tava comendo uma daquelas, um pacote de biscoito Bono, sabe? Aquelas Bono, né? De chocolate. E aí os macaquinhos, eles adoravam pedir coisa pros outros darem pra eles. Só que a gente não podia alimentar os animais e tal, né? Daí, o que eu fiz? Eu tinha terminado de comer meu biscoito, o macaquinho veio lá com a mãozinha assim, olhando pra frente assim, colocou a mãozinha pra fora assim, pedindo, sabe? Aí eu falei, vou dar o pacote pra ele. Pacote vazio, né? Aí eu dei o pacote. Parecia uma ótima ideia na hora. Eu estou criando a expectativa de alimentação, mas não estou alimentando o macaco. Venci na vida, né? Aí, beleza, dei. Aí ele foi lá e enfiou a mãozinha dentro do saquinho, assim, ó. Foi lá no fundo, assim, enfiou assim, e não achou nada. Aí o bichinho ficou puto da cara, começou
começou a gritar, assim, igual um maluco. Aí eu comecei a dar risada. Falei, se fudeu. Bicho, o macaco, ele ficou tão louco que ele começou a pular de um lado pro outro. E indo, e assim, foi descendo. Aí ele chegou, tinha um lado da gaiola que encostava, tipo, que era uma parte do lago, né? Onde eles tomavam um banho ali, eu acho. Ele foi nesse canto, enfiou a mão dentro do lago, assim, ó, e arrancou a pelota de barro gigantesca, assim, ó, e jogou lá de longe. Mas acertou no meio da minha cara, assim, ó. Uma pelota de barro tão grande. E que eu... Você tem certeza que era só barro? Eu acredito que seja só. Poderia ser outro. Que eu me lembro era barro. A minha, digamos assim, imagem mental que ficou foi barro. Podia ser coisas piores, com certeza. Era inocente. E aí minha irmã achou o bico, mas foi tão forte a pancada que eu fui pra trás, quase que eu caí no chão. Uma pelota de barro, assim. E ele ficou puto da cara, queria me matar o macaco. Eu entendo ele. Dou razão pro macaco. Desculpa, João. Mas, gente... Você vacilou com o macaquinho. Poxa, qual que é o problema? Dei um pacotinho e tal, dei risada, beleza. A gente vai fazer isso com você. A outra vez foi a mesma coisa. Foi quase praticamente a mesma coisa. Eu era fazia parte dos escoteiros, dos lobinhos que chamavam, né? Quando é antes do escoteiro, acho que eu tinha uns 8, 9 anos, você é lobinho, né? Aí a gente tava fazendo uma atividade no parque da cidade, o Parque Arthur Thomas, aqui em Londrina, na cidade. E lá, os macacos, eles ficam livres, ficam soltos, assim. Então, você tá andando, assim, de repente aparece um macaco do nada, rouba alguma coisa sua e vai embora, tá? Mas enfim, aí a gente tava... Tipo, lá no final do parque tem uma fonte, que é chamada, tipo, fonte dos desejos, assim. O pessoal joga moeda lá e tal, e faz uns desejos e tal. Uma fonte de água. E tinha um descampado grande, assim, com umas árvores enormes, assim, do lado, assim, sabe? Que entrava mata dentro. Aí, tipo, a gente tava todo mundo ali, e de repente apareceu, no meio daquelas árvores, assim, apareceu um macaquinho, sozinho, assim, puf. Parou ali e ficou olhando pra gente. A gente olhou pro macaco, a gente... macaco! E começou a me imitar o macaco, sabe? Dando risada. Aquelas coisinhas assim, sabe? De moleque besta. E o macaco só olhando pra gente, né? E aí, João, deixa eu só te cortar. Isso foi depois ou antes que você levou uma barrada na cara? Depois. E você não aprendeu, e você foi imitar o macaco. Não, continue. Eu só queria entender a linha do tempo. Não, mas assim, pra mim não tinha relação nenhuma, sabe? Enfim. Aí ele olhou, continuou olhando assim, de repente entrou pra dentro das árvores e foi embora. Aí a gente, beleza, tal, continuou e tal, vamos subir. Aí a gente foi subindo de volta pra entrada do parque. E o caminho, assim, chega uma hora que o caminho ele estreita e fica só uma ponte num riozinho, você só consegue passar por ali. Que é uma pontezinha assim que você passa e depois ele abre de novo. Quando a gente chegou na ponte, tinha, sem brincadeira, devia ter uns 30 macacos, fazendo uma fila gigantesca assim, ó. Um do lado do outro. Assim. Corredor polonês? Corredor, tipo assim, agora vocês não passam aqui, sabe? Mas a gente tava no quê? Uns 10, 15 moleque, assim, sabe? E tinha uns 30 macaquinhos daqueles, assim, parece que, tipo, ele não gostou que xingaram ele foi chamar a turma, entendeu? Aí ficou aqueles macaquinhos tudo na ponte, assim, olhando pra gente. No que a gente viu aqueles macacos, na hora, assim, a gente falou, fudeu, vambora. Aí voltamos correndo. Saímos correndo, igual louco, de volta pra fonte. E nisso os macacos vieram correndo atrás da gente. Nossa, aí, tipo assim, a gente usava uns meião, assim, os nossos meião ficaram tudo rasgado, com aquelas marquinhas de dentes, sabe? De macacos. Os macacos vinham, enganchavam nas pernas da gente, assim, e mordia e arrancava, assim, os bichos estavam irados mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu mexo com macaco da minha vida.
Você tomou uma antitetânica depois? Tive que tomar. Eu acho que quando tu achava que tava imitando eles, tu tava era chamando pra porrada no idioma deles. Talvez foi isso. Ou então, ele era parente daquele outro que me deu o barro na cabeça. Falou, ai, filha da puta ali, ó, jogou, aquele que deu, tá ali, ó, vamos pegar ele. Eu tenho quase certeza que é isso, porque deve ser de família, cara. Porque o ódio era muito grande, cara. João. Era uma coisa fora do normal. Eu nunca vou num zoológico com você. ou se a gente algum dia for todo mundo da galera no zoológico, eu vou ficar muito longe de você quando a gente passar pela parte dos macacos. Não, mas aí, ó, depois, quando eu já tava mais velho, acho que eu tinha uns 18, quando eu fui pra Manaus, na casa da minha irmã, a gente foi num zoológico, os macacos ficavam livres lá. Inclusive, até teve uma hora que o macaco tava, tipo, a gente tava andando assim, vendo os hipopótamos lá. Aí, de repente, veio um macaco lá de cima, assim. Ele olhou pra gente e pulou. No que ele pulou, a minha irmã deu um grito e falou, o macaco se suicidou, ai meu Deus, não sei o quê. Aí ele só pegou um galinho no finalzinho, assim, ele pegou um galinho e fez flup, subiu de novo e foi embora. E depois a gente não viu mais o macaco, assim. Aí eu falei, tranquilo, aqui eu tô de boa com os macacos. Eles só vieram encher o saco, só e foram embora. Aí depois ele respeitou pela tua irmã, viu? Só que aí depois eu fui dar risada do Mutum, aí me fudi. Foi com o Mutum. O Mutum, não sei se vocês sabem, o Mutum é uma galinha selvagem. Ela é tipo uma galinha maior, com um biquinho maior, assim, então. E ela tava lá, ciscando e tal, não sei o quê. E isso aí é um motivo de risadas, assim, homéricas da minha família até hoje. Tava todo mundo, assim, a gente tava já no final do parque lá e tal, a gente tava só esperando pra ir embora e tal. Daí o Mutum andando ali, aí eu comecei a dar risada, falei, olha que bicho engraçado, parece uma galinhona, não sei o que, comecei a dar risada. Nossa, pra quê? O Mutum ficou puto da cara, vi correndo, com aquelas asinhas assim, o bico tentando me bicar, assim, aí eu saí correndo, gritando, socorro, socorro, tu vai me pegar. Aí meu pai entrou na frente, assim, pra me proteger. Aí, no que ele entrou na frente, o Mutum foi lá, pegou a barra na calça dele, assim, com o bico, e ficou fazendo aquele movimento, assim, jogando pros lados, assim, sabe? Puxando. E minhas duas irmãs, elas estavam caindo no chão de dar risada, porque eu tava correndo do Mutum. Regra de sobrevivência número 1, não fica perto do João. Não. Eu acho fantástico que o João não tem uma espécie que não gosta dele. Não. É o reino animal. É a fauna. Se eu cair na floresta, tô fudido. Não vou ter amizade com ninguém, não. Gente, manual do fim do mundo. Se algum dia acontecer um apocalipse e a gente precisar, sei lá, ir pra floresta pra sobreviver, João, eu só vou te levar na minha equipe porque você vai ser o primeiro a ser sacrificado. É isso que eu imagino também. Aquele que é o boi de piranha, né? Certeza. Ô Tata, mas você não pode falar muito não, porque os bichos também tentam te matar. Não, os bichos já tentaram me matar, mas porque eu era distraída. Nunca porque eu provoquei. Uma vez, quando eu era muito pequenininha, eu tinha menos de 1 ano de idade, eu fui picada por uma aranha, daquelas aranhas gigantes, peludas, não sei o que lá. Radioativa? Nossa. Não, porque você não teria superpoderes. Eu queria, não dei essa sorte, mas foi uma daquelas aranhas enormes e ela... sabe aquelas aranhas que ficam... Acho que ela fica embaixo da terra, embaixo das folhas. Aí ela pulou assim, eu tava passando e ela me atacou. Só que, assim, eu era muito pequenininha. Tinha 1 ano de idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim. Eu sei que na minha timeline eu já sabia andar. Era isso. E eu passei, a aranha me atacou. E aí eu fui pro pronto-socorro da cidade, mas era o pronto-socorro da cidade que meus avós tinham aquela chácara. Então, assim, era uma avenida principal, um pronto-socorro que não tinha quase nada, e eu quase morri. Morri por causa de ataque de aranha. E nesse mesmo sítio eu quase fui picada por cobra várias vezes. Teve uma vez que eu tava subindo da garagem até a casa, que tinha uma escadinha, e ela era rodeada por um monte de planta dos lados. Meu avô adorava muito planta, e ele cuidava muito. Só que tinha uma cobra passando ali, ela quase me picou. Eu tava andando distraída, indo da garagem até a casa. Aí eu vi, de repente, alguma coisa se mexendo no mato, tinha uma cobra assim, pronta pra me picar, e eu falei,
Eu gritei e eu assustei a cobra com meu grito. Aí eu saí correndo, aí eu me fechei em casa, não saí mais naquele dia, porque tá no final do dia já. Aí eu fiquei em casa naquele dia. Mas nossa, eu perdi a conta de quantas cobras eu já vi lá naquele sítio, já vi meu avô matando cobra, já vi, já vi casca de cobra, depois que elas trocam de pele e tal, mas essa da aranha foi tenso. Então, a gente já sabe de qual casa você não seria no Harry Potter. Eu prefiro Grifinória mesmo. As pessoas podem achar que, sei lá, eu sou meio metida e, sei lá, aqueles negócios que as pessoas falam de pessoas de Grifinória, eu só gosto mesmo, sei lá, é isso. Mas não seria da Sonserina. Será que TDAHs tem relações, tipo, de ódio com animais específicos? Por exemplo, eu tenho com macaco. Não, eu tô de boa. Eu queria ter uma cobra, inclusive, quando eu dançava a dança do ventre. Com cobras, porque com certeza as cobras iam lá pra picar ela. Não, eu fiz dança do ventre quando eu era adolescente, eu queria ter uma cobra pra fazer aquelas danças do ventre com cobra, e aí minha mãe, eu não achei que era uma boa ideia ter cobra e gato dentro da mesma casa, então aí eu desisti dessa ideia. Aí eu queria dançar com a espada, mas eu também achei que não era uma boa ideia, eu não cheguei nesse nível, mas... Mas não, eu não tenho problemas. Eu também não tenho problemas com macacos, nenhum, eles que têm um problema comigo, entendeu? Gente, todos os bichos me amam. Impressionante. Menos o bicho ser humano, mas os outros todos. João, me disseram que tu é um cara, sempre foi muito impulsivo e desprendido das coisas. Então, assim, tu nunca fez questão de nada, tu vendia, tu se livrava das coisas. Então, conta um caos aí pra gente relacionado a esse teu desprendimento. Cara, na verdade, não é que eu era desprendido, assim, era tipo a coisa do momento, assim, eu hiperfocava em alguma coisa. Foi exatamente nessa época que eu estava na quinta série, que eu fui estudar à tarde, que todas as meninas gostavam de mim, porque eu era skatista, tinha o cabelo comprido e tal, entendeu? Aí eu andava de skate e tal, e eu tinha aquelas roupas de skate, que era tudo compridona, o skate massa, com os rolamentos e tal, não sei o quê. Só que daí a moda passou, eu fiquei meio assim, sabe? Tipo, não queria mais andar de skate, aí a galera começou a ter bicicleta. Mas você andava de skate ou você só vestia as roupas pra pagar que você era descolado e você nunca sabia nem subir em cima do skate? Poser. Não, eu andava de skate, eu tinha skate e tal. Eu não vou dizer que eu andava muito bem, sabe? Mas eu andava de skate. Inclusive, a gente, tipo, saía, naquela época a gente podia, tipo, sair com 10 anos de idade, sair de casa pra andar de skate na rua, voltar 11 horas da noite e de boa e ninguém reclamar, entendeu? Ninguém achar estranho. Aí, porque aqui minha mãe já estaria chamando a polícia. Várias vezes a minha mãe saiu atrás de mim, verdade. Mas, em princípio, era normal. Mas, assim, eu andava de skate de verdade, assim. Só que não era muito bom, mas eu andava. E tinha o skate, mas um skate bom. Tinha as roupas de skate e tudo mais, não sei o que. Só que aí a galera começou a mudar pra bicicleta, sabe? Aquelas bicicroizinha que chamava, que era aquelas bicicletas... Na época era a famosa Light, que era aquelas bicicletas que tinha cor azul de alumínio e tal, não sei o quê. E aí que os caras começaram, as peças de alumínio da bicicleta, que era de cor azul, rosa, cor vermelha, não sei o quê. E aquilo eu falei, eu quero ter uma bicicleta, Aí eu consegui comprar uma bicicleta. Aí, só que a minha bicicleta era normal, era aquelas bicicletas de bicicross assim, mas não tinha nenhuma peça de colorida diferente, nada. E daí, tipo, um amigo meu, né? Um moleque lá da escola, tá, não sei o que, ele falou, eu tenho essas peças aqui pra vender, você não quer comprar? Aí eram os pé de vela, o cubo, não sei o que. Eu falei, eu quero, quanto que você quer? Cara, tal. Eu falei, não tem dinheiro. Vamos fazer um negócio aí. Aí eu falei assim, então beleza, vamos fazer o seguinte. Eu te dou todas as minhas roupas e você me dá as peças, beleza? Fechamos o negócio.
Cheguei em casa com as peças, tudo top e tal. Minha mãe abriu o armário, não tinha uma peça de roupa dentro do armário. Eu só tava com a roupa que eu tava usando, só. Não tinha mais nem roupa. Aí minha mãe teve que ir na casa do menino, pedir pra mãe dele devolver minhas roupas, devolver as peças de bicicleta, devolver as roupas, porque eu tava sem roupa nenhuma pra usar. João, você é o próprio São Francisco de Assis que dá a roupa do seu corpo. A diferença é que São Francisco os animais gostavam dele. Não, mas pra mim não importava se eu ia ter que usar roupa amanhã, trocar de roupa amanhã. O que importava é eu ter as peças da bicicleta, entendeu? Era isso que importava. Menino desprendido. Totalmente. O mais incrível é o outro que aceitou o negócio. Não, é tipo... Todas as roupas, que ótimo negócio. Pra ele foi ótimo, né? Porque as roupas, né? Mas serviam? Ele era, tipo, do meu tamanho, mesmo corpo e tal. Naquela época a gente é tudo igual, praticamente. Não tem muita diferença, né? E as minhas roupas era roupa de skate, aquelas roupas largona, e era, tipo, tudo de marca, Drop Dead, não sei o que e tal, não sei o que. Eu sei, minha mãe chegou, ela abriu o armário e não tinha uma peça de roupa no Eu tinha doado todas por troca de peças. Eu cheguei a quebrar um armário quando era criança. Eu quebrei porta e armário, mas enfim. O armário, inclusive, eu tava conversando com a minha mãe outro dia, ela que me lembrou disso. Porque, sabe aquelas festinhas que você dá em casa? Eu sempre morei em apartamento, então não tinha muita coisa que fazer, a gente ficava um bando de criança dentro do quarto brincando, e aí era a época de brincar, a gente brincava de gato Mia. Só que era um quarto pequeno. Então não tinha muito lugar pra você se esconder. Tinha uma cama, tinha uma bancada de estudos e o armário. Mas no Gato Mia ninguém quer se esconder. É claro que sim. O quarto era meu, eu sabia os melhores esconderijos. Eu resolvi subir dentro do armário e segurar no travão das roupas. Genial. Gato Mia! E aí caiu o travão com todas as roupas que estavam penduradas nos cabides em cima de mim. E eu caí do armário. Só que o negócio é que era um armário feito por marceneiro, então era um travão grosso, era um travão enorme de madeira mesmo. Não era compensado. Nossa, minha mãe, eu acho que minha mãe me odeia até hoje por causa disso. Aí todo mundo, até gato Mia, não é passarinho pia. Gato Mia. Não, mas ó... Esse gato tá morrendo. Eu não sei como. Aí depois a minha mãe fala assim, nossa, eu nunca percebi que você tinha TDAH. Eu falei, mãe, eu vendi todas as minhas roupas por peça de bicicleta. Como que você não sabia que eu tinha TDAH? Tu fugiu de casa, João. Eu fugi de casa, gente. Não, na verdade, não fugi de casa. Eu tinha 4 anos de idade. Eu saí de casa pra comprar figurinha. Uma criança de 4 anos de idade saiu pra comprar figurinha. E a mente do TDAH é uma desgraça, né? Porque a gente tem aquela coisa que a gente tem uma desatenção, mas ao mesmo tempo a gente tem uma atenção muito grande em certas coisas. Então eu sempre tive facilidade de caminhos. Quando eu passava na frente de um negócio, alguma coisa, eu lembrava das coisas que tinha. Então eu sabia aquele caminho, eu sabia onde que é que tinha. Então eu saía andando porque eu sabia onde que é que ficavam as bancas para comprar a figurinha. Aí eu fui em uma banca, não tinha a figurinha que eu queria. Fui numa outra banca, não tinha a figurinha que eu queria. Daí que eu me vi perto do terminal de ônibus da cidade. Gente, eu tinha 4 anos de idade. Eu tava perto do terminal e falei, olha, acho que eu vou na casa do meu primo. Porque quando a gente ia na casa do meu primo, a gente pegava o ônibus ali no terminal e ia pra casa dele. Que era se alguém tem figurinha, é o primo. Não, aí a figurinha já... Whatever, sabe? Já não tava nem pensando mais em figurinha. Falei, vou visitar meu primo, porque eu quero ir brincar com meu primo. E aí eu fui e eu lembrava exatamente o ônibus que eu tinha que pegar. E mais ou menos, quer dizer, eu achava que eu lembrava onde que era a parada do ônibus.
E era longe pra caramba, porque era um bairro bem longe, assim. Aí eu fui, entrei no terminal. Naquela época que o terminal você não precisava pagar pra entrar, era o terminal aberto, assim, né? Entrei dentro do ônibus. Só que aí quando eu entrei dentro do ônibus, eu paralisei. Porque daí eu já não sabia, não lembrava mais o que é que eu tinha que fazer. E daí o ônibus estava andando, assim, aí começou a andar e tudo. E eu ali na frente olhando, sem saber o que fazer. Aí chegou um menino, um moleque, que chegou assim e falou assim: escuta, se você não precisa pagar, você pode passar por debaixo da roleta, que não paga. Falei, beleza então. Aí eu passei por debaixo da roleta e fui lá para trás e fiquei olhando o caminho para saber certinho o lugar onde quer que eu tinha que parar, para puxar a cordinha. Fiquei naquela parte onde fica a roda do ônibus, que fica mais altinha, né, para você poder puxar a cordinha. E daí fui vendo, só que daí os lugares começaram a ficar iguais, assim. E aí foi nessa hora que bateu o desespero, que eu percebi que eu não sabia exatamente onde que eu tinha que descer, porque os lugares eram muito iguais. Aí eu comecei a desesperar e comecei a chorar. E aí esse mesmo menino, que graças a Deus ele não é um abusador nem nada, ele era uma pessoa legal e tal, ele falou assim: escuta, você tá perdido e tal? Eu falei: não, eu queria ir na casa do meu primo, mas eu não sei como é que desce e tal, não sei o que. Ele falou assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou te levar na minha casa, e daí a gente chama a sua mãe, então. Aí ele me levou na casa dele, que era tipo uns 2 bairros pra frente da casa do meu primo já. E aí cheguei, só que aí eu já tava desesperadíssimo, né? Porque eu sabia que o plano tinha dado ruim, né? E nisso, isso já era à noite já. Minha mãe já tava já tinha morrido, tá quase morrendo. Não sei como ela morreu aquele dia, sabe? Tava a polícia atrás de mim, todo mundo e tal. Fiquei o dia inteiro fora, não sei o quê. E daí a mãe do menino chegou e chamou a polícia, né, pra saber, porque eu não conseguia falar nada, assim, quem que era meu pai, quem que era minha mãe, quem que era, sabe, não conseguia falar nada. Aí chegou a polícia lá, o cara veio, conversou comigo e tal, não sei o que, falou assim, e eu não, tipo assim, eu sabia o número do telefone da minha casa, só que no desespero eu não lembrava. Então aí que ele começou a conversar, me acalmar e tal, e falou assim: como que é o nome do seu pai? Aí eu lembrei, falei: o nome do meu pai é João Eugênio Queiroz, tal. Aí que ele fez? Ele foi na lista telefônica, eu lembro até hoje, que ele pegou uma lista telefônica, procurou o nome do meu pai na lista, aí achou o telefone, aí ele foi no Orelhão, na frente de um bar, na esquina do outro lado da rua, ligou pros meus pais, falou: seu filho tá aqui, tá bem e tal, não sei o quê. E daí meus pais foram me buscar. Isso era umas 9 horas da noite já. Eu tinha saído tipo 10 horas da manhã. Aí minha mãe, ela tava completamente assim, catatônica, sabe? Quando tipo, ela realmente tinha achado que eu tinha sido, que eu não ia aparecer nunca mais na vida. Eu tinha 4 anos de idade, eu saí pra comprar figurinha e fui parar na casa. Queria ir na casa do meu primo, fui parar na casa de um estranho. Depois de 10 horas. É muito. E depois. Em casa, dormiu. Eu falei, aí depois. Mãe, vou comprar figurinha. Daí ela queria matar meu pai, porque eu pedi dinheiro pra ele me deu. Não, como que a sua mãe te deixava depois disso, quando você era mais velho, andar de skate até as 11 horas da noite? Eu acho que, sei lá, se eu fosse tua mãe, eu não te deixava sair nunca mais de casa. Você ia ficar de castigo durante uns 15 anos, assim. Sei lá. E aí a minha mãe falou assim: mas você é TDAH? Você nunca teve razão pra eu achar que você tinha TDAH. Falei, mãe. Né? Mas a pergunta, João, lá na casa que tu foi parar tinha figurinha? Não, a figurinha já tinha acabado meio-dia. É assim, eu tava na figurinha até chegar perto do terminal. Aí eu mudei totalmente o foco, entendeu? Já não existia mais figurinha. Aí o objetivo era chegar na casa do meu primo. Então ali era o único objetivo que eu tinha, era chegar à casa do meu primo. Eu nem lembrava mais que tinha figurinha. Você não lembrou de almoçar também, comer, banheiro, nada? Nada. Pra mim era normal pegar o ônibus e ir pra casa do meu primo com 4 anos de idade, velho.
Qual o problema? E o pior é que o João já tinha sido atropelado, né? Não, isso então, foi depois. Liberdade. Isso aí foi depois. Foi depois. Mas tua mãe te deixou sair depois pra tu ser atropelado? Isso aí, na verdade, foi assim, porque acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade, tava na 4ª série. Eu estudava no colégio particular ainda. Eu fazia futebol no clube lá e tal. E eu ia de ônibus. Naquela época era comum a gente andar de ônibus com essa idade, assim. Era normal. E daí eu fui pro clube fui treinar futebol lá e tal, não sei o quê. Aí na saída do clube eu tava no ponto de ônibus com um amigo meu esperando o ônibus. E daí do outro lado da rua surgiu uma Abissai atentado lá e começou a encher o saco da gente, xingando a gente, sabe? É tipo você fazer com os macacos. Exatamente, Era a vingança do macaco. Exatamente, podia ser, era o karma. Aí a gente, falou assim, vamos só tirar satisfação com esse cara. Atravessamos a rua, chegamos lá perto da casa dele, ele entrou lá pra dentro. Igual o macaco fez, meu. Entrou pra dentro, aí a gente saiu todo assim, né, tá vendo? O cara não ia aguentar com a gente, tá, não sei o quê. Aí fomos atravessar a rua de volta. Aí esse amigo meu atravessou correndo. Beleza. Aí eu falei, avisa, tipo, a gente tinha uma Kombi assim do lado, e não dava pra ver nada, né, porque era aquela rua de 2 mãos. Ele atravessou correndo, e daí ele falou, pode vir. Eu falei, pode vir? Então beleza. Aí a hora que eu fui, tava vindo uma moto. No que eu vi a moto, eu não sei como que eu fiz isso, assim, mas eu sei que eu consegui pular pra trás, só que minha perna ficou. Aí a moto passou em cima da minha perna, ainda freou, assim. Aí eu só vi a moto fazendo assim, ela fez um looping no ar, assim, sabe? Tipo, o cara fez um looping no ar, assim, caiu no chão. E assim, eu jogava no gol, então eu usava meião, aí tinha aquela joelheira, caneleira, tudo assim. Aí eu fiquei com aquela coisa assim na perna, assim, com a mão na perna, assim, aí já parou um carro, assim, parece que foi uma coisa muito automática, assim, sabe? Parecia um assaveiro, assim, o cara parou com o assaveiro, me colocou dentro do carro, assim, e já saiu, já foi embora, assim, né? Aí eu olhava minha perna, assim, e, tipo assim, por conta do meião, das coisas assim, eu vi o sangue, assim, mas sabe quando a adrenalina tá batendo ainda? Então você não tá sentindo nada. Você não sente dor nenhuma e tal. Você não vê o que aconteceu, né? Mas você tá meio zoado assim e tal. E aí o caminho... Meio zoado. Um monte de sangue na tua perna, meio zoado. Assim, João? Eu tava meio zoado, mas eu tava com eu tava, tipo, adrenalina, assim, sabe? Que quando você não sente dor nem nada... E aí, tanto que o caminho que o cara fez assim pra chegar no hospital, que é a Santa Casa aqui de Londrina, passava na frente da minha casa. Aí quando ele passou, eu falei, minha casa é aqui. Aí ele falou, mas nós não vamos pra sua casa não, nós vamos pro hospital. Aí eu, tá bom. Aí beleza. Aí chegamos no hospital, já me colocaram na cama, naquela cama assim. Aí cortaram toda a minha roupa assim, e eu não vi. Sorte eu não vi, mas assim, eu tava com uma fratura exposta, meu osso tava pra fora. Então, só que como eu tava de meião e tudo, segurou. Então ele não ficou assim totalmente exposto, ficou só a pontinha. E aí já fizeram um curativo inteiro, assim, na minha perna inteira, e me deixaram lá na maca. Aí sabe quando você vai aliviando aquele negócio da adrenalina, assim? E aí eu só escutando aquele cara, tinha um cara do lado, gritando, aquele moleque é louco, maluco, pulou na frente da moto, não sei o quê. O cara tava, tipo, 2 macas do lado ali, o motoqueiro, sabe? E ele tava desesperado, porque ele tá machucado todo, ele tava com medo que eu tinha morrido, sabe? Aí, eu sei que, tipo, aí as coisas começaram a ficar meio zoadinhas, assim, sabe? Tipo, começou a ficar meio embaçado, sabe? Aí, o que eu vi, assim, foi minhas irmãs e minha mãe, assim, uma abraçando a outra, assim, chorando, olhando pra mim, assim. O meu tio e meu pai, os dois que eram médicos, né? Meu tio era médico, meu pai ainda é. Os dois, assim, olhando minha perna e falando... E aí eu simplesmente peguei, olhei pra eles assim, vomitei
inteiro, assim. Tinha comido um bolinho de carne, eu simplesmente vomitei inteiro aquele bolinho em mim, assim, e dormi, desmaiei. Nem tchum. Depois que eu fui acordar no outro dia, com a minha mãe segurando a minha cabeça, porque eu tinha tomado daquelas... Como é que é o nome daquela... Tipo, anestesia, hack, que você toma na espinha. É hack, né? Você toma na espinha. Eu tomei aquela anestesia, você tem que ficar não sei quantas horas, você não pode levantar a cabeça, tem que ficar deitado e tal. E eu acordei desesperado com uma dor mais gigantesca, assim, eu querendo levantar, minha mãe segurando minha cabeça, assim, na maca, assim, pra eu não levantar, sabe? Nossa, foi foda aquilo lá. Mas depois foi legal, porque daí na escola eu ia de cadeira de rodas e todo mundo queria me levar. Só porque eu andava de elevador, porque o pessoal não podia, só quem podia ir de elevador eram os professores. E eu, porque eu andava de cadeira de rodas, então todo mundo queria que ficava tirando pô pra ver quem que ia me levar. E aí eu virei o astro. E ele ficou famoso, né? Mais ainda na escola. Fiquei famoso na escola por causa disso. O João tava contando a história e eu lembrei do dia que eu me perdi da minha mãe. Eu também tinha, acho que uns 4 anos, e a gente morava no Rio de Janeiro. E a minha mãe foi no mercado e fui com ela, né? E aí andava segurando assim na camisa, assim. Tava de mãe assim atrás, o guri atrás, estalhadão. Aí, cara, sei que minha mãe soltou assim, mas estava perto e eu andava atrás. Cara, na minha cabeça, eu olhei uma mulher com a mesma camisa, a mesma saia e a mesma chinela, o mesmo cabelo da minha mãe. Só que a mulher tava indo embora. E na minha cabeça era minha mãe, sei que eu fui atrás da mulher o caminho todinho. E andando. E pra mim eu nem achei estranho o fato da minha mãe não falar comigo. Normal. Extremamente normal. Sei que eu andando, e ali eu andava muito de cabeça baixa, então pra mim, sei que, cara, a chinela era rosa, a mesma chinela que minha mãe usava. Meu Deus, era minha mãe. E andando, até que uma hora que a mulher, acho que ela achou estranho, cara. Não, esse menino tá me seguindo até agora. É do FBI, só pode. Eu falei, com certeza. Sei que ela virou pra trás. E eu olhei pra mulher assim. Eu acho que eu fiz essa cara assim de... Mano, não é minha mãe. Ué. Quem é essa mulher? Cara, parece que... Sabe quando o rosto assim vai pra dentro assim, que tu chupa assim? Foi eu querendo chorar. Eu falei, meu Deus. Eu sei exatamente como é que é isso aí. E Fora do desespero, né? Cara, eu não sei, e isso é a única coisa que eu lembro. Eu não sei como eu fui encontrado. Sei que eu fui encontrado em outro bairro, totalmente diferente do mercado. Minha mãe em casa desesperada, meu pai desesperado. Como é que tu perde um menino atrás de ti, não sei o quê. Sei que quem me achou foi um tio meu. Nossa. Que trabalhava nesse bairro. E me olhou na rua. Pô, o que a Bissai tá fazendo aqui? E aí sei que ele me pegou e levou pra casa, mas... Cara, eu sou muito desligado. Vocês dois tiveram sorte. Nossa, tivemos. Vocês dois. Cara, muita sorte. Mas isso sempre foi um medo, porque às vezes eu tava longe dos meus pais ou de alguém, aí eu falava, e se alguém me perguntar como eles estão vestidos? Eu não sei. E eu nunca sei até cara, hoje. Até hoje, assim, eu saio pra qualquer lugar e aí, por exemplo, deixei minha mãe no trabalho, deixei minha irmã no trabalho. Aí começa a surgir situações na minha mente. Se foi sequestrada alguma coisa, eu fico. E se alguém me perguntar qual era a última roupa que ela tava vestindo, eu fico, qual era a última vestindo? Eu não sei. Cara, eu sou muito desligado. Eu lembro de uma história, isso já é recente, tem 4 anos. Tava indo eu trabalhava num local, e aí na época eu não tinha. Acho que eu não tinha moto. E aí pegava o ônibus, tal, começava a trabalhar de tarde, e aí pegava praticamente sempre o mesmo ônibus. Às vezes quando eu perdia esse, pegava um outro, mas cara, era praticamente porque passava o mesmo horário todo dia, então tava ali. E era quase sempre a mesma cobradora. Acho que aí na cidade vocês não tem uma pessoa que cobra, né? Tem. Agora não tem mais, antigamente tinha. Aqui até hoje tem o motorista e a cobradora, o cobrador. E era quase sempre a mesma cobradora também. Então todo dia eu pegava o ônibus
na minha parada, descia na parada do serviço, isso todo dia, de segunda a sexta, mesmo horário, sempre. E aí eu sentia muito sono, assim, até hoje, então às vezes entrava no ônibus, já encostava a cabeça aqui e ia dormindo. Se alguém ia pro trabalho junto comigo, me acordava assim, parada e tal. Ou então eu tenho uma parada comigo, parece que eu tô dormindo, eu tô tentando acordar e eu não consigo. Eu ficava tipo, eu tenho que acordar. Aí, cara, só que nesse dia eu dormi, eu não acordei. Aí foi embora. Passou do trabalho, passou que ainda tava no bairro onde eu trabalhava, né? Só que assim, eu acordei e aí eu vi que eu já tinha passado bastante do trabalho e, cara, a cobradora tava me olhando. Ela sabia que eu descia todo dia aquele horário. Ela não me acordou, velho. Não te chamou. É pra você aprender, provavelmente. A pessoa achou que ia te dar uma lição, alguma coisa assim. Ela tava me olhando com uma cara de sagacidade, tipo assim. Ela tipo dando aquela risadinha assim, Se ferrou. O otário dormiu. Cara, eu acordei, sabe o que tá aqui? Eu acordei assim, e a mulher me olhando assim, e eu olhando pra ela. Eu percebi, eu falei, pô, passei do trabalho. Só que eu falei, vou manter a calma. O agente do FBI é calmo. É calmo, cara. Mantive a calma, olhei pra ela com uma cara de assim, tu acha que me venceu? Não me venceu. Eu vou parar na volta, parar no ponto certo. Não. No ônibus, ele saía dali e ia pro outro lugar. Cara, ia demorar muito pra voltar pro trabalho. Era mais fácil eu realmente descer muito longe e voltar andando ou tentar pegar outro ônibus. Sei que eu acordei, fiquei olhando pra mulher e na minha cabeça era uma guerra entre nós dois. E ela ficava me olhando e olhando pra ela. E aí, cara, eu já passei do trabalho. Aí na minha cabeça eu falei e passando o trabalho. Eu falei assim, eu vou deixar passar mais 2 paradas. Porque aí se eu descer logo agora assustado, ela vai saber que eu realmente... Ela venceu. Mas se eu deixar passar 2 paradas e me levantar só depois, e aí pedir parada em qualquer outra parada, ela vai pensar que eu não ia trabalhar hoje e ia para outro lugar. E foi. Aí você deu um bug nela. Aí ela ficou naquele... Voltei andando, demorei pra chegar no trabalho. Não tinha mais dinheiro pra pagar antes, era aquele dali do ônibus. Não tinha aquele cartão que você tem? Não, eu tinha, só que a empresa colocava exatamente as passagens contadas. Ah, não, é porque eu tô perguntando porque aqui tinha aquele negócio que você podia usar e podia usar quantas passagens você precisasse. Ah, não. Ou usar mais de uma passagem naquele intervalo de 1 hora, 2 horas. E aí ele entrava na mesma passagem. Isso aí em São Luís chegou, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos assim. Se estivesse naquela época eu tava feliz, mas cara, eu desci, andei. Eu andei, mas aquela mulher não me venceu. Não te venceu, tá vendo? Até hoje ela deve estar falando assim, maldito. Certeza, Psy, quando sair esse podcast, ela vai ouvir. Não, você pode esperar que você vai receber aquele e-mail do FBI. Agora você provou ser um agente papai. FBI. Gente, eu acho que a gente pode encerrar aqui com isso. Pois é, acho que foi bem divertido. O Absai provou que é competente para ser um agente do FBI. Ele já mandou pra gente aqui no particular o e-mail. A gente não pode divulgar porque é sigiloso, tá? Então não vai ser publicado junto. Mas realmente eles colocam assim quase, por favor, cara, se naturaliza pra gente poder te contratar. É quase um pedido ali. É quase uma requisição, né? É quase uma obrigação, né? Não sei porquê. Gente, agradecemos todo mundo que ouviu a gente, que a gente se divertiu muito nesse episódio. A gente espera que vocês tenham se divertido também. Tá? Só lembrando que o Café com TDAH, ele é um fork, né? Ele é um filhote da tribo TDAH, da Tata Finoto, que está com a gente hoje aqui nesse episódio. Então, a gente se encontrou por lá, se reuniu através do grupo de apoiadores dela, do TDAH Hypers. Então, a gente recomenda muito que, se você ainda não ouve a tribo TDAH, ouça. Entra lá no grupo, nós somos mais de 100 pessoas, tá 120, alguma coisa que tá lá dentro do grupo hoje. Já a gente chegou a 160 e poucos TDAH Hyper já.
Mas que acho que apoia nem a todo tribo. mundo entra no grupo, né? As pessoas então, assim, esquecem. Às vezes elas perdem o e-mail, elas esquecem, elas não veem o e-mail, mas... Então, entra no grupo, gente. É bem divertido você encontrar os seus pares ali, pessoas que têm vivências parecidas com as suas. A gente se diverte muito ali dentro do grupo. A gente tem noite do karaokê, a gente tem algumas coisas bem legais ali dentro. Recomendo fortemente. Então, vai lá se você ainda não conhece. A tribo TDAH, ela é muito legal. Obrigada. Então, e Tata, como que a galera encontra a gente aí, o Café com TDAH? Vocês podem mandar um e-mail para euteno@tdh.café ou entrar no Instagram tdh.café ou no Twitter @tdh_café. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Isso aí. É isso, gente. Tchau. Beijo, Tata. Manda uma história pra gente lá da infância Isso. também. Por favor, que a gente quer ouvir. Por E favor. FBI, por favor. A Psy, responda. Tchau. Tchau, Beijo da pessoal. Tata. Tchau.